Por que é legal, é importante e, embora não seja popular, tratar desses assuntos? Porque a gente é obrigado a querer saber qual é a posição de Deus nessas coisas. Nós temos nossa posição. Mais do que nossa posição, nós temos nossa preferência. E aí a ideia nesse mês é tomar consciência. Não sei se você reparou a imagem. Todo mundo andando para um lado, e quando você toma consciência, é quase que natural você andar na contramão. Porque você vai começar a fazer perguntas, a se perguntar e a querer saber coisas que você toma como natural. Principalmente quando a gente fala de Deus, de pecado, tenha certeza, irmãos, o natural, o corriqueiro, é deixar o nosso coração seguir o curso desse mundo e viver os pecados. Para não viver o pecado, a gente precisa fazer um esforço intencional. A gente precisa intencionalmente parar, ver o que a gente está vivendo e repensar. E tomar consciência, na verdade, é isso. Quem sabe o que significa o dia da proclamação da República? Pergunta de escola, hein? O que é o dia da proclamação da República? 1889, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, deram um golpe. Isso aí, teve golpe. Por que se diz que é um golpe? Porque foi algo forçado e sem a participação popular. Foi algo que os poderosos fizeram, aqueles que já detinham o poder. Eles deram um golpe na monarquia, que estava instaurada desde 1822, isso foi em 1889, ao ponto de expulsarem a família real do Brasil. Eles tiveram que expulsar. A história sempre vai ser escrita e direcionada pelos poderosos e para os poderosos. E nós, pobres mortais, não temos muito o que fazer a não ser brigar na internet, né? Isso a gente consegue. Mas será que é só isso que a gente pode fazer? Eu estava pensando, né? Eu falei, caramba, bendita a hora que eu tomei essa decisão, né? Aí soltam Lula e pronto. Começa todo o debate de novo. Já fizeram um meme, né? Quando as famílias estavam voltando a se falar por causa do Natal, começa a briga de novo. Mas eu quero pedir, eu quero clamar a você que nessa hora esteja sentado me ouvindo o crente em Cristo Jesus. Eu sei que a gente tem muitas escolhas, a gente tem posições e graças a Deus, porque eu acho que a Casa Verde é uma igreja que tem uma intensa posição política, e eu digo até de ambos os lados. Isso é bom, quando a gente coloca limites a isso. Então, eu quero que vocês me ouçam como crentes, não assumindo a posição que você assumiu. Porque a minha conversa com você é a partir do que Deus quer dizer para a gente, do que a Bíblia fala, e entendendo isso, eu vou trazer isso para a minha realidade. É muito natural, irmãos, eu ouvir as coisas a partir do que eu escolhi para mim. E quando eu coloco esse filtro, eu deixo de ouvir um monte de coisas. E aí a gente precisa estar com o coração aberto. E eu pensei muito nessa mensagem, porque eu acho que eu preciso falar dos dois lados. Porque a Bíblia fala que a gente precisa ser luz, que a gente precisa ter uma participação social efetiva. Como cristão, a gente tem que promover a justiça, orar pelas autoridades, orar pelos nossos governantes. Mas como é que a gente faz isso se a gente não sabe nem qual é o lado certo, né? Ou pelo menos, quer dizer, a gente até acha que sabe, né? Lembra que eu falei sobre tomar consciência? A gente bota um alvo e vai embora. A grande arma do pecado é tapar os nossos olhos.
engraçado, eu gosto muito de ler. E eu, forçosamente, acabo lendo muitos livros sobre teologia, liderança, missões. Mas eu tenho me forçado a ler livros mais sobre fantasia. Já peguei tudo de C.S. Lewis, do Tolkien, estou começando a me aventurar a outros autores. E aí eu comecei a ler um autor, não sei quem conhece aqui. Gente, deu um branco agora no nome do autor. Eu só lembrei do final, eu esqueci. Caraca, apagou o primeiro nome. T alguma coisa Brook. Ele escreveu, ele não é tão conhecido, ele escreveu as Crônicas de Shannara. Então, são assim, uns 15 livros. E que, apesar da gente não conhecer e ter muitos poucos livros traduzidos, ele claro que, guardado as devidas proporções, ele chega a ser comparado nas fantasias deles, na criação do universo, a C.S. Lewis e companhia. Que realmente, da mesma maneira, ele cria todo um mundo. Mas por que eu estou citando isso? Porque nesse mundo que ele criou existe a espada de Shannara, que todo mundo sabe que é a magia mais poderosa nesse mundo. E qual é a magia dessa espada? Sempre quando ela é necessária, e só um grupo de pessoas específicas pode usá-la, sempre quando ela precisa ser usada, o seu portador, ao usá-la, fica boquiaberto. Porque qual é o poder da espada? De revelar a verdade. Ela não faz nada, ela não atira, ela não explode, ela não mata os inimigos, ela revela a verdade. Eu falei assim, gente, que coisa legal. A magia mais poderosa é revelar a verdade. E quanto a gente se pega nos nossos emaranhados, e aqui abrindo esse leque, Calvino, e antes de Calvino, Agostinho vai dizer que conhecer Deus é conhecer a si mesmo. Porque o pecado, na verdade, ele vai tapar os seus olhos para quem você é. Você não consegue se enxergar. Não de maneira clara e sensata. Porque o pecado ele vai te levar para extremos. E aí você talvez se ache mais do que você é. E aí vem o orgulho, vem a prepotência, vem o desprezo pelos outros. Ou então o pecado age pelo outro lado. Você é diminuído. E você se sente envergonhado, humilhado, diminuído a tal ponto de achar que você não tem voz, de que você não vale a pena. O pecado, via de regra, ele vai atacar a maneira como você se enxerga, a maneira como você vê o mundo, porque é isso que ele faz. Ele impede você de ver a verdade, e quando Jesus se revela, uma das coisas que ele vai dizer é que ele é a verdade. Ele vai falar, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Estou fazendo todo esse preâmbulo porque eu sei que a gente transformou esse assunto de pátria, de política, em algo delicado demais. E a gente fecha logo a porta. Quando a gente vê logo uma brechinha se abrindo, que não seja aquilo que eu quero, eu fecho a porta. Falando de tomada de consciência, de fato, é muito difícil você saber de que lado Deus está. Na verdade, a gente já precisava saber de antemão que Deus não está do lado de ninguém. A gente é que deveria estar do lado dele. Só que a gente diminui Deus de tal maneira que a gente fala assim, Deus, por exemplo, está do lado da esquerda, é óbvio. Porque a esquerda defende os pobres, os menos favorecidos. E o outro vai dizer, não, Deus está do lado da direita, porque a direita defende a família. O tradicional, aquilo que é pela ordem, que é decente. Só que qual é o grande problema, irmãos, de você falar essas coisas? A gente tem que perceber que sempre quando Deus é trazido para esse tipo de conversa, não tenha dúvida. O que a gente quer no final é ganhar votos. Ou avaliar, validar a nossa posição ou a nossa opinião. Deus se torna algo secundário
para que o nosso mundo esteja correto, para que a nossa visão de mundo esteja certa, quando deveria ser o contrário. Sabe qual é a visão da Bíblia sobre essas coisas? Eu quero, em nome de Jesus, pelo amor que eu tenho pela vida de cada um de vocês, como ovelhas, eu quero que você entenda isso. Qualquer partido político e qualquer político vai ter coisas boas e ruins. É óbvio que alguns vão ter mais do que outros. Mas a gente precisa ter a primeira noção de que nenhum deles vai estar do lado de Deus. A gente vai encontrar algumas nuances de justiça, algumas nuances de bondade, de misericórdia. Mas qual é o problema quando eu coloco Deus para validá-los? Eu compro um pacote inteiro. Eu não defendo a parte deles que apresenta certo lado de justiça. Eu compro tudo. Então, quando eu bato no peito, defendo com unhas e dentes, tanto a esquerda quanto a direita, tanto esse político quanto o outro, eu estou dizendo, tudo isso aqui é bom. Tudo isso aqui vale. Eu assino embaixo em tudo. E aí, eu acho que aí começa o problema. Porque a gente começa a entrar num lado perigoso que nos compromete. Qual é a posição que Deus tem para a gente, como crentes em Cristo? Profetas. Você já viu um profeta conectado a um rei? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas são independentes do rei. Embora o rei tenha os seus profetas. Mas os profetas que têm os seus nomes nos livros bíblicos, eles não pertencem ao rei. Então você vê, por exemplo, os profetas, eles falam assim, conversa que acontece mais de uma vez entre um rei de Israel e de Judá. Aconteceu 2, 3, 4 vezes na história bíblica. Pô, você tem algum profeta aí que a gente possa consultar? Ah, tem fulaninho, mas ele sempre fala contra a gente. Vamos consultar os nossos profetas aqui. Eles sempre falam que a gente quer ouvir, porque eles são nossos. Eles são pagos pelo Estado. Pô, mas chama lá esse profeta para ver o que Deus vai falar para a gente, porque, via de regra, irmãos, Deus vai nos confrontar, porque esse é o papel dele. Ele nos ama. Ele nos confronta não só na área política, mas em tudo. A gente precisa viver para ser reconstruído. E Deus é tão amoroso e misericordioso que Ele faz disso um processo. Ele faz disso uma caminhada. E nós precisamos aprender a ser profetas. Porque, sem perceber, sabe o que a gente faz, irmãos? A verdade que eu vejo, e eu sei que ninguém é isento, embora a gente tenha que ser, a gente se associa a poderosos. De um lado ou de outro tem os poderosos, que usam bons discursos para enfeitiçar o povo e simplesmente ganhar posições, ganhar dividendos. Eu confesso a minha incredulidade. Eu cheguei ao ponto que eu acho que a corrupção do pecado é tamanha que eu não acredito que alguém que não seja cristão, e eu não vejo nenhum cristão sincero na política, embora tenha mancada evangélica, a não ser que alguém seja profundamente redimido e ainda assim ele vai correr riscos, ele vai governar para o povo. Existem alguns que vão governar para si e através disso eles vão trazer algum benefício. Essa é a minha crença. E aí você vai escolher desses o menos pior. Mas eu acho que nenhum deles merece o meu grito a ponto, por exemplo, de eu brigar com pessoas, principalmente com irmãos na fé. Nesse ponto eu passei de um limite que eu não deveria passar. Porque eu estou dizendo com todas as palavras, embora eu tenha certeza que a gente não quer dizer isso, que a minha relação de fé e logo o meu valor, o valor que eu dou para Deus é menor do que o valor que eu dou para a política ou a esperança que eu tenho nessas pessoas e coisas. Percebe isso? Eu falo isso com muito dedo, irmãos. Porque eu sei que a gente anseia o melhor. Eu sei que a gente quer lutar por uma transformação. Eu sei que a gente quer, dos dois lados, que a justiça venha. Mas a gente precisa acordar para essas coisas.
Só tem um jeito da gente ser independente. É lembrar que a nossa pátria está no céu. Vamos ler a Bíblia? Filipenses 3, versos 17 até 4, verso 1. Eu vou orar, embora a gente já tenha falado tanto, mas eu creio que quando a gente abre a Bíblia, mais do que nunca, Deus quer falar com a gente. E de maneira poderosa, as suas palavras se tornam mais puras e claras para a gente. E diante da Bíblia a gente ora, para que, além da opinião do pregador, além da palavra do pastor, a palavra de Deus seja soberana. Senhor, em nome de Jesus, fala com a gente essa manhã, de maneira simples, de maneira clara, a gente possa ser confrontado, como sempre a Tua palavra faz com a gente, e a gente encontre a Tua verdade que molda a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Filipenses 3, 17 até 4:1 diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Só para a gente fazer um panorama, Paulo aqui está escrevendo à igreja de Filipos, e ele, como um pastor, ele está preocupado com a igreja. E ele começa a falar de coisas que estão acontecendo no seio da igreja. Ele fala sobre o perigo dos falsos profetas, pessoas que estão falando de Deus, mas que estão usando Deus para desviar o povo. E ele continua dizendo, lembrando a gente que nós temos uma caminhada. A gente precisa correr em direção ao prêmio da soberana vocação. A gente precisa saber que a nossa caminhada, acima de tudo, é viver com zelo, é buscar o caminho de Deus para a gente. E ele encerra o capítulo 3 falando sobre os inimigos da cruz. Ele diz que ele nos chama a sermos imitadores deles. Vou pedir para a Gabriela ir botando o texto, verso 17. Ele vai dizendo que a gente precisa ser imitador do próprio Paulo. Como é que a gente faz isso? Observando as pessoas que andam segundo um modelo. Existe um modelo de cristão que Paulo representava para aqueles novos cristãos e que eles deveriam seguir. Embora houvessem falsos profetas e irmãos que estavam no meio deles cometendo pecados, embora eles se confundissem sobre o que é certo e o que é errado, eles precisavam tomar consciência. Eles precisavam escolher qual modelo que eles deveriam seguir. E aí Paulo, dizendo isso, ele vai chamar a igreja a perceber, no verso 18, que muitos que andavam entre eles, e ele diz assim, repetidas vezes ele está dizendo isso, eu vos dizia, e até chorando, que essas pessoas são inimigas da cruz. Me chama a atenção que Paulo fala com a igreja que há algo acontecendo no meio da cristandade que os cristãos parecem não perceber. Paulo está dizendo, olha, eu estou repetindo isso para vocês diversas vezes e chego a chorar pelo que está acontecendo. Vocês não estão percebendo que existem pessoas no meio de vocês, e ele já tinha falado dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele está dizendo, olha, vocês precisam perceber
existem pessoas que são inimigas da cruz. O que a gente pode definir, o que a gente pode pensar a partir dessa ideia? O que significa alguém ser inimigo da cruz? O que vocês acham? O que é ser inimigo da cruz? É o quê? Inimigos do evangelho. Mas preste atenção, essa pessoa está dentro da igreja. Não é um inimigo da cruz lá fora, um ateu, que está dizendo que Deus não existe. Ele diz, olha, pois muitos andam entre nós. Percebe? Isso para mim me chamou a atenção. Porque Paulo está alertando a igreja que há inimigos da cruz andando no meio deles. E que naturalmente a igreja não os percebia. E a gente precisa pensar nisso, porque nós não somos diferentes dessa igreja do Novo Testamento. Nós também não perceberemos. Mas então a gente precisa saber o que é ser inimigo da cruz. A Érica falou que é ser inimigo do evangelho. É por aí, mas como é que a gente desenvolve isso? Como é que alguém está dentro da igreja e é inimigo do evangelho? Espera aí, um de cada vez. Legal, pessoa que tem como centro da sua caminhada a si mesmo. O foco dela é ela mesma, ela em primeiro lugar, ela em segundo e ela em terceiro. Você falou, Rodrigo? Distorce o evangelho, ela manipula para ser cômodo, ela diminui a radicalidade do evangelho, ela de alguma maneira segue o evangelho, ou pelo menos o cristianismo, a cristandade, ela está no meio de nós, mas existem pontos que não só fazem com que ela seja um cristão ruim, não só fazem com que ela seja um cristão meia bomba. Paulo diz que ela se opõe à cruz de Cristo. O que significa a cruz? A cruz é a morte do eu. É quando você vai até o Deus que se sacrificou por amor de nós. Quando você apaga isso, você diz, você não precisa de sacrifício. Você não precisa entregar a sua vida a Deus. Se opor ao evangelho é negar o poder transformador que Deus tem na minha vida. É achar que eu dependo, por exemplo, da minha própria força. É achar que o mundo se move a partir do que eu faço, do que eu luto. E o mundo vai depender de mim. Deus é menos poderoso. Eu diminuo o poder da palavra de Deus, o poder de Deus, percebe? Hoje em dia, irmãos, parece que a gente estabeleceu um tipo de cristianismo que é assim, que é cômodo, que se encaixa ao que eu quero. Na verdade, é um cristianismo que se adapta a qualquer vida, a qualquer modelo. Por isso, Paulo já falou um pouquinho antes que existe um modelo. Você não pode determinar o modelo. Você não pode determinar o quanto de Cristo você vai ouvir, o quanto do seu coração você vai dar. Porque isso significa não dar nada. Isso significa não seguir o modelo de Cristo. E eu percebo que hoje em dia é muito difícil a gente enxergar isso, porque se tornou norma. Quando a gente abre o evangelho, a gente vai em busca daquilo que vai me favorecer. A gente vai em busca das promessas de Deus para mim, das bênçãos. E não há nada de errado nisso. Se todas as igrejas fazem, por que eu não posso fazer? Então perceba, Paulo precisa repetir diversas vezes e com lágrimas, porque já nesse tempo existia um modelo de cristianismo deturpado que fazia com que as pessoas deixassem de seguir a Cristo. E lembra, a gente falou várias vezes na série O Discípulo, ser cristão é ter Jesus como seu Senhor. Senhor é aquele que manda na minha vida. Não sou eu que mando nele. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer. Perguntinha rápida. O que Deus tem falado com você ultimamente? Você tem buscado a vontade de Deus para os passos que você tem dado na sua vida? Ou você tem dado passos e tem buscado Deus para abençoar a sua vontade? Ser cristão é se dobrar diante de uma vontade soberana. Deus é o meu modelo. Eu acho que no meio
do cristianismo moderno, a gente de alguma maneira não consegue mais perceber os inimigos da cruz no nosso meio. Porque, de certa maneira, a gente acaba sendo um pouquinho disso. A gente vai relativizando tanto as coisas que a gente perde a capacidade de julgar, de perceber aonde que a gente está vivendo a independência de Deus. Você consegue, por exemplo, perceber quem são essas pessoas na sua vida? Quem são pessoas hoje que te afastam da cruz de Cristo? Te afastam de viver um modelo radical, um modelo de santidade, um modelo em que o poder de Deus é real. Irmãos, eu já usei esse exemplo aqui. Eu não posso dizer que a palavra de Deus não dá certo se eu não me disponho a vivê-la. A igreja perdeu a percepção do poder de Deus, porque a gente se nega todos os dias a pagar o preço de viver Deus, de abrir mão do pecado, de viver a vontade de Deus. Mas Deus não desiste da gente. Deus não desistiu de mim nem de você. E Ele lembra a gente mais uma vez que existe um modelo para a gente, que a gente tem que seguir. Verso 19, rapidinho, ele vai seguir dizendo que essas pessoas que são inimigas da cruz, o destino dessas pessoas é a perdição. Elas vão se perder. O Deus deles é o ventre. O que significa o Deus da pessoa ser o ventre? Falou de comida, ela vende até o direito de progenitura dela. Almoço na igreja. Você consegue deixar as pessoas passarem, você quer ser o primeiro para pegar o que tem de melhor. Você quer correr para comer. Se vai faltar, não vai ser para você. A gente quer receber. A gente adotou um modelo consumidor extremista. Embora muitas vezes a gente lute contra as injustiças do capitalismo, hoje a gente assumiu o modelo de consumo. Eu quero o Deus que me dá coisas. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Qual é a sua preocupação hoje? Irmãos, desculpa, às vezes eu me faço algumas perguntas e eu fico estarrecido. O quanto as coisas terrenas elas ganham espaço. Se você perder coisas como a sua casa, o seu emprego, o seu carro, a sua posição, isso vai te abalar mais do que perceber que talvez você esteja se afastando de Deus. Mais do que perceber que talvez a igreja esteja esvaziando e que Deus está te chamando a viver o reino com maior compromisso e alcançar pessoas. Mais do que perceber que talvez tenha vizinhos ao seu redor ou amigos de trabalho que não conhecem Deus. Só se preocupam com as coisas terrenas. Você tem se preocupado com as coisas do céu? Verso 20 continua. E ele vai dizer que a solução para isso é lembrar que a nossa pátria está no céu, de onde também a gente aguarda o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A solução para lutar contra esse modelo corrompido é lembrar que existe um modelo santo, que tem sempre a ver com as coisas que estão no céu. E talvez para a gente seja reafirmar a nossa fé num Deus soberano, que tem todas as coisas debaixo do seu poder. Eu estava lendo um livro, eu me choquei com essa informação. O que significa crer num Deus soberano, criador? Significa crer que independente de onde está a sua vida hoje, Deus pode te conduzir. Deus pode entrar com o sobrenatural dele e trazer nova vida, trazer solução. O que significa deixar de lado isso e crer no modelo talvez evolucionista? É acreditar que tudo depende de mim, que as coisas vão acontecer ou não a partir do meu esforço, do meu empenho, de eu me meter nisso ou naquilo. E o texto vai continuar exatamente nesse ponto,
Diz que esse Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Você acredita que Deus pode subordinar a sua vida a ele? Que Deus não perdeu o controle da sua vida? Você acredita que Deus ainda está no controle das coisas que acontecem ao seu redor? Irmãos, quanto mais eu tenho me aproximado de Deus através de um contato diário, quanto mais eu tenho me submetido a radicalmente buscar a vontade dele diante de perguntas simples da vida, eu tenho me surpreendido em perceber que coisas que eu achava perdida fazem parte de um projeto que está todo pensado, num projeto que está sendo conduzido por um Deus amoroso. E aquilo que, na minha visão limitada, era insucesso, era problema, era crise, para Deus é só parte do caminho. Coisas que precisam acontecer no meu coração, coisas que precisam acontecer ao redor de mim, para que esse caminho prossiga. Deus deseja submeter todas as coisas a si mesmo. Pode passar. Próximo. 4:1 ele fecha dizendo: portanto, meus irmãos, já que a gente de fato entende e acredita nisso, vocês, irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Não se deixem balançar, não fraquejem. O mundo vai gritar, vai ser difícil, mas permaneçam no Senhor. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida. E a imagem da pátria precisa nos guiar. A gente leu Hebreus 11:16. É um texto lindo, porque vai falar dos heróis da fé. E aí, no determinado momento, não foi o texto que a gente leu, exatamente no verso 16, diz assim: mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. No verso 15, ele diz: e se na verdade eles se lembrassem daquela cidade de onde saíram, teriam até a oportunidade de voltar. Mas agora, verso 16, aspiram por uma pátria celestial. Irmãos, eu quero ser sincero com você. Na maioria das vezes eu não aspiro por pátria celestial coisa nenhuma. Porque as coisas dessa vida são muito intensas para a gente. E a percepção do eterno escapa. A percepção do sobrenatural e de um caminho que é além dessa vida escapa. E aí eu preciso retomar a caminhada com Deus e o meu coração para que eu lembre do que é a minha esperança, do que é a minha vida, do que me cura, do que me traz força, do que me sustenta. E não é o meu dinheiro, não é a minha carreira, não são os meus bens, não é perceber que as coisas estão dando certo, que os meus planos estão indo adiante. A minha esperança, a minha vida é ao Senhor, e saber que Ele vai voltar me faz lembrar que nada está perdido, que Ele não me abandonou aqui à minha própria sorte. Olha que interessante, irmãos. Eu achei isso sensacional. Você sabia que Filipos era uma colônia de Roma? E olha só, Paulo está falando a uma colônia que entendia essa história da pátria estar nos céus. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em terra estrangeira, a igreja também é a colônia do céu na terra. E da mesma maneira que Filipos considerava a Roma a sua terra natal, a qual eles pertenciam, mesmo estando geograficamente longe, isso fazia com que eles se vestissem como os romanos, falassem como os romanos, obedecessem às leis dos romanos, adorassem ao imperador romano. Da mesma maneira, para eles, essa imagem da pátria celestial era muito viva, porque era o dia a dia deles. Mas para a gente também tem que ser. A maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto, aquilo que é meu alvo, aquilo que é a minha esperança precisa estar vivo. E obviamente, irmãos,
eu, como membro do corpo de Cristo, não posso me afastar daquele que é o cabeça, senão eu perco o rumo. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente fala de política, eu lembro sempre que Jesus veio como profeta, como um rei renegado. E se de alguma maneira Deus quisesse nos mostrar que a política é a solução desse mundo, ele viria para alcançar os políticos desse mundo, como projeto. Não que a gente não deva se envolver em política e tentar influenciar com uma visão cristã. O nosso cuidado deve ser o oposto. Perceber que a política é que influencia o meu cristianismo. E aí eu tenho um grande problema. Eu preciso entender que Deus não veio de cima para baixo. Isso para mim é assustador, irmãos, porque se eu tivesse no comando, se eu tivesse assumido esse plano de resgatar a humanidade, sabe o que eu faria? Cara, vou botar Jesus como rei do Império Romano e a gente vai espalhar o cristianismo, vamos botar soldado em tudo quanto é fronteira e o cristianismo vai acontecer. Pô, Jesus vem como quase que um mendigo errante, andando esfarrapado pelas estradas, porque ele entende que a revolução precisa alcançar corações. E por isso que ele escolheu você e a mim, e não alguém que está lá no poder, para que isso acontecesse, mas é difícil para a nossa cabeça secular entender esse projeto de Deus. Embora as políticas nos favoreçam e possam e devam ser instrumento da justiça e a gente se envolver nisso, esse não é o plano principal e nunca deve ser. O plano principal é que a minha vida seja um instrumento de justiça ao mundo. Por isso que a gente vai falar da consciência negra, a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, porque essas coisas acontecem do nosso lado. E quando a gente é voz contrária à injustiça, o mundo começa a nos acompanhar na caminhada na contramão. Mas se a gente, ao contrário, quer acompanhar o mundo, o grito que o mundo dá, tentando achar justiça através, seja de um mito de direita ou de um mito de esquerda, porque a gente elege os nossos mitos. O Bolsonaro e o Lula são faces de duas moedas. A gente quer encontrar um salvador. A gente quer escolher alguém que faça o que a gente anseia, e graças a Deus, porque há sombras de justiça em um ou em outro. Mas essa não é a minha esperança. A minha esperança é que Deus brilhe através da igreja, através de mim, de você, e que meu vizinho seja assistido em suas necessidades, e que a minha família possa encontrar em mim um ombro, um conselheiro, alguém que tenha misericórdia, que onde eu trabalho as pessoas possam perceber em mim alguém que é bondoso, que é generoso. A revolução acontece através das nossas vidas, só que a gente abriu mão, irmãos. A gente abriu mão. A gente é tentado a lutar por coisas desse mundo e tentado a depositar a nossa esperança nessas coisas. E eu quero novamente clamar a sua percepção para ordenar essas coisas. Eu só posso agir como um cristão politicamente quando antes disso eu sou um cristão que vive a transformação de Deus na minha vida. Que as pessoas olham para mim e falam, cara, eu vejo Cristo em você. Poxa, eu consigo ver a bondade do Senhor nos seus olhos. Quando você me abraça, eu sinto Deus. Quando você fala ao meu coração, eu sinto alento. Porque o resto é atalho. É tentar não pagar o preço e começar de cima para baixo uma evolução que é furada e que nunca aconteceu em lugar nenhum, pelo menos não plenamente. A única revolução real e eficaz é a revolução do cristianismo, que foi capaz de derrubar um império pagão e transformá-lo no império cristão, com todos os senãos que isso trouxe. Qual a revolução que Deus tem feito através de você? Terminando, irmãos, anseie por essa pátria. Anseie viver essa pátria hoje. Se envolva
nas questões de política e de justiça social, mas que essas coisas não estejam nunca acima de Deus, acima da irmandade que Deus estabeleceu para a gente. Tenha paciência. Se você vê mais do que outros irmãos, e essa sempre é a conversa, eu sempre ouço, não é possível que os petistas não enxergam isso, não é possível que os bolsomínios não enxergam aquilo. Ore por essas pessoas. Você quer ver como isso é mais trágico do que a gente percebe? Você seria capaz? Responda para você mesmo. Mas eu quero que você seja sincero em responder essas perguntas. Você seria capaz, se o partido que você é extremamente oposto, você seria capaz de reconhecer e até aplaudi-lo se ele estivesse fazendo coisas para o bem comum? Porque sempre vão ter coisas para o bem comum. Ou você finge que não vê. Talvez mais sério ainda, você é capaz de orar pelos governantes que você não elegeu para que eles tenham um bom governo? Ou intimamente a gente guarda o desejo que eles naufraguem para dizer que você estava certo? E aí a gente mostra toda a nossa maldade. Porque a gente aplaude o caos se ele comprova a nossa tese. E isso prova o quanto de fato a gente mente para a gente mesmo e a gente não está em busca do bem comum. Ore pelos governantes. Ore pelas pessoas que estão no poder. Ore para que o Senhor os ajude. Porque senão, e eu acho que esse momento já chegou, a gente começa a abraçar a justiça junto com a injustiça, o bem junto com a maldade, o certo junto com o corrompido. Porque todos eles são assim. Todos eles são assim. Nenhum deles consegue escapar, nem aqueles que conhecem a Deus, porque o pecado corrompeu o mundo. Para encerrar, irmãos, eu quero te desafiar a ser confrontado por essa mensagem. A sua pátria está no céu e não aqui. Desde que Deus fale ao seu coração essa manhã e ao longo dessa semana e faça realmente uma lista de coisas que você precisa abandonar, porque tem se colocado entre você e Deus. Talvez sejam certezas fortes demais a ponto de você não se preocupar em perguntar a Deus ou verificar se Deus é com aquilo ou se tudo aquilo convém. Talvez sejam atitudes contrárias àqueles que se opõem a você, mas a gente precisa deixar Deus ser Deus do nosso coração.